Começar, gente, boa tarde. Acredito que ninguém me conhece, né? Eu sou gestora Kathleen, da Uniosp Saúde. Realmente, quem atende vocês é o Cadu, o Carlos Eduardo. Então, quem foi aí na visita, quem foi presencialmente foi o Cadu. Só que a gente é da mesma equipe. E por eu sair de licença maternidade agora no próximo mês, eu fiquei com tudo que é referente a online, responder e-mail, treinamentos online, WhatsApp. Então, por mais que o Cadu que vai estar na rua aí diariamente, vocês vão ver mais a cara dele, eu vou estar ajudando com vocês na parte interna, tá bom? Então, vocês podem contar comigo. Só depois da licença maternidade que eu volto para a rua, então pode ser que a gente se encontre, que eu passe junto com ele na corretora. Então, para quem não me conhece, eu sou a Kathleen, eu sou gestora da Uniosp. Eu vou falar um pouco do produto para vocês, vou mostrar para vocês. Vinícius, só uma dúvida. Todo mundo já conhece o tipo de produto? Se eu falar pessoa física, adesão, PME, todo mundo já sabe de tudo, né? Sim, conhece. Ah, legal. Então tá bom. Então eu vou falar um pouco do produto que a gente tem, que na verdade a gente tem todos os portfólios dentro da Uniosp. Vou falar um pouquinho da rede credenciada, de algumas regrinhas. E se vocês for tendo dúvida, não sei se você prefere que pergunte no final ou vai me interrompendo e perguntando para acabar não esquecendo, não tem problema nenhum, tá bom? Eu trouxe uma tela para compartilhar para vocês, que é a nossa apostila de treinamento, que é onde a gente segue. Eu vou compartilhar ela aqui agora. Então, eu não consigo mais ver vocês, que eu testei aqui antes de vocês entrarem, então não vou conseguir ver vocês. Mas aí vocês podem abrindo o microfone e ir me perguntando, tá bom? Tá ótimo. Qualquer dúvida. Então, eu vou começar aqui a compartilhar a tela. Tá. Estão conseguindo ver? Sim. Sim? Então tá bom. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho do institucional da Uniosp para vocês. A Uniosp Saúde, ela tem 26 anos de mercado. Oi? Esse ano agora em agosto a gente fez 26 anos de mercado. É uma operadora de classe, uma operadora pequena, né? Talvez muitos até não tinham ouvido falar muito antes da operadora, porque nós éramos uma operadora regionalizada. Em 96, quando ela foi criada somente para a região do ABC. Oi, estão conseguindo me ouvir? Sim, pode falar. Tá. Em 96, quando ela foi criada uma operadora regional somente para a região do ABC, que era um dos grandes hospitais da região do ABC. Então, o dono do Cristóvão da Gama, Beneficência Portuguesa, Hospital Brasil, Hospital Ribeirão, eles fizeram a junção dos donos e criaram a operadora, até antes da lei da ANS. Então, até por isso do nome da Uniosp, de Uniosp, porque é a união dos hospitais. Tá? A partir de 2017, a gente mudou a categoria da Uniosp. De 96 até 2016, ela era uma operadora de classe A e B, que só atendia os melhores hospitais e plano regionalizado somente do ABC. ABCD, na verdade, né? E aí, a partir de 2017, a gente mudou, a gente teve uma troca de diretoria, a operadora foi vendida, foi regulamentada pela ANS também, né? E aí ela mudou para um plano de classe C e D, então a gente é um plano de custo-benefício, é um plano popular, então a gente está nas extremidades aí das pessoas que não podem pagar um plano de saúde caro, né, por não ter condições, mas também trabalha e tem condições de pagar um plano de saúde. Então, o nosso público, já para vocês entenderem, até para saber para qual cliente oferecer a operadora, normalmente vai ser para o público de classe C e D, tá bom? E aí, a partir de 2017, a gente mudou para esse tipo de público e deixamos de ser um plano regional. E agora a gente atende aí todo São Paulo e Grande São Paulo. Aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos a nossa abrangência, tá? Onde a gente tem rede, onde a gente abrange, onde as pessoas que moram podem estar utilizando e tendo atendimento. Cotia, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Taboão da Serra, São Paulo, né, lá pelo centro. A gente tem também a região da Zona Norte, Guarulhos, a região do Alto Tietê, Arujá, Itaquá, Poá, Ferraz, Suzano, Mogi das Cruzes, e não deixamos de atender o ABC, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra, tá bom? Aqui eu vou ter um resuminho da rede para vocês. Todos os nossos principais hospitais e laboratórios que a gente
têm o costume de divulgar mais, tá bom? Então, falando um pouco da rede, nós temos na região do ABC o Hospital das Acácias, em Santo André, o Hospital Santa Ana, em São Caetano, a Santa Casa de São Bernardo, em São Bernardo, Santa Casa de Mauá, em Mauá. Esses aqui são os nossos hospitais que a gente atende dentro da região do ABC. Em cada cidade a gente tem um hospital. O Hospital das Acácias e o Hospital Santa Ana, a gente considera ele como um hospital de rede referência. E o que quer dizer a rede referência? O hospital de rede referência é aquele hospital que você não vai precisar de autorização para fazer nenhum tipo de procedimento, que é como se fosse uma rede própria, né? O dono da operadora tem uma parte desses hospitais. Como a gente está falando de plano pessoa física, geralmente a vigência é 24 horas após a assinatura do contrato. Então, se o cliente assinou o contrato hoje, amanhã ele precisa de uma urgência-emergência, obviamente que não vai estar cadastrado ainda no sistema, que vai estar no processo de implantação. Então, se ele precisar utilizar, a gente direciona para esses hospitais da rede referência, que só com o contrato em mão, ou com o contrato no celular mesmo, ele consegue estar utilizando o pronto-socorro, tá bom? Esse aqui da região do ABC. Aí, falando de São Paulo e Grande São Paulo, a gente tem o Hospital Santo Expedito e o Santa Clara. O Santo Expedito, ele fica na Jacopêssego, e o Santa Clara, ele fica na Vila Matilde, ali na Zona Leste. Os dois também são hospitais de referência da Uniosp, que só com o contrato em mãos consegue estar utilizando os hospitais, tá bom? Aí a gente tem o Hospital San Nicolas, que fica na região de Suzano, um hospital que o pessoal daquela região, até por conta do público que tem ali, eles gostam muito do Hospital San Nicolas. O Stella Maris e o Neurocenter, que fica em Guarulhos, a gente tem esses dois hospitais lá. Um deles é a maternidade de Guarulhos, ali daquela região, tá bom? Santa Casa de Santo Amaro, na Zona Sul. O Hospital Jardins, que fica em Pinheiros, também é um hospital de rede de referência. Então, pelo menos em cada região, um na Zona Leste, um em Pinheiros, se não me engano, fica ali entre Zona Sul e Centro. E no ABC, a gente sempre vai ter um hospital de referência para o público que precisou utilizar logo após que fez o contrato, tá bom? O Hospital 8 de Maio, que fica no Itaim Paulista, ali próximo do... Zona Leste ali, né? Ali é Zona Leste. E o Hospital Master Clean, que fica em São Mateus, divisa com o ABC, que também é o nosso hospital de maternidade. No Master Clean, a gente tem pronto-socorro ginecológico e maternidade. No Neurocenter, a gente também tem maternidade, e os demais é sempre pronto-socorro. Aí na legendinha, depois eu posso até mandar para o Vinícius ele repassar para vocês. Tem tudo especificando onde é pronto-socorro adulto, infantil, onde tem pronto-socorro com ortopedia, onde tem maternidade, onde tem ginecológico, tá bom? Aqui tem os principais laboratórios. Os laboratórios, normalmente, que o pessoal pergunta mais. A gente tem o MENA Diagnóstico, que fica na região lá da Vila Matilde. O Labormon é uma rede de laboratórios. Aqui está o endereço de Ribeirão, mas tem mais de 8 unidades aqui, vocês podem ver no cantinho, tem 8 unidades, então tem tudo na região do ABC, o pessoal do ABC gosta bastante. O MENA, o pessoal da região de São Paulo gosta também. O Presecor, que fica também na Zona Norte. E o Sanitas, que fica em Guarulhos. E mais alguns outros da região do Alto Tietê, que é o que eles gostam mesmo de estar utilizando sempre esses laboratórios. Então, a gente tem alguns laboratórios aí também de referência para exames, tá bom? Além dos nossos hospitais, da rede credenciada, alguns que dá pronto-socorro, adulto e infantil, a gente também tem clínicas de rede de referência, que seria a mesma coisa dos hospitais. Então, a gente tem uma parte dessas clínicas também é da operadora, também é da Uniosp, tá? E o que elas vão ter de diferente? A mesma questão, consegue estar utilizando somente com contrato em mãos, consegue estar utilizando sem a carteirinha, porque eles têm acesso ao nosso sistema direto da operadora. Vai fazer um tipo de exame específico, consegue estar fazendo lá sem precisar de autorização. Então, qual que a gente tem? Tudo que vocês verem que chama CONMED é a nossa rede de referência da Uniosp sobre clínica, tá bom? Então, a gente tem o Centro Médico de Santo André, que é como se fosse uma CONMED, só que a gente não mudou o nome dele, continua como Centro Médico. Ele fica em Santo André e ele é uma rede de referência nossa. Até ele fica do lado do nosso escritório, onde tem todo o nosso administrativo, financeiro, segunda via de carteirinha. A Uniosp, ela fica concentrada em Santo André. E aí a gente tem um comercial em São Paulo também, que aí fica bem próximo de vocês.
Então, a gente tem um centro médico com todas as especialidades, consultas e exames, principalmente exames laboratoriais, psicólogo infantil, psicólogo para crianças especiais também. A gente tem a Comed de São Caetano, então em cada região a gente vai ter uma. A Comed de São Caetano também com todas as especialidades para fazer consultas e exames. A Comed de Ribeirão Pires, como a gente não tem um hospital em Ribeirão Pires, a nossa Comed de Ribeirão Pires, ela dá pronto-socorro adulto e infantil das 7 da manhã às 7 da noite. Antes era 24 horas esse pronto-socorro, mas como a gente não tem uma demanda muito grande de madrugada em Ribeirão, a gente preferiu deixar no horário das 7 da manhã às 7 da noite, e após esse horário, a pessoa teria que se locomover para Santa Casa de Mauá, que é o mais próximo ali, que é 24 horas, que é o hospital mesmo, tá bom? Aí a gente tem em Diadema, como a gente também não tem hospital, a gente também tem um pronto-socorro lá, é uma clínica que tem suporte para atender um pronto-socorro, então a gente tem a clínica na DOR. Aí tem as demais que são de especialidades mesmo, que é a Fisiomédia, a Multipsico, que são o pessoal daquela região que gosta. Em Mauá, a gente também tem uma Comed com urgência e emergência adulto e infantil, fica bem próximo ao hospital da Santa Casa de Mauá, que é referência ali naquela região, todo mundo daquela região gosta muito da Santa Casa de Mauá. Então lá a gente tem adulto infantil, pronto-socorro, e aí a gente geralmente direciona das 7 da manhã às 7 da noite a Santa Casa de Mauá para pronto-socorro, até por conta de não ter lotação, e um atendimento muito mais rápido, muito mais ágil. E aí, fora desse horário, pode estar passando na Santa Casa de Mauá, ou se preferir, só passar na Santa Casa de Mauá, tá bom? A gente tem uma Comed na Paulista e uma Comed em Santo Amaro, que fica na Zona Sul, e uma Comed em Osasco. Então, a gente tem em cada região uma Comed aí com todas as especialidades. A Comed de Santo Amaro também é pronto-socorro, as demais somente consultas eletivas, que nem a de São Caetano e a de Santo André, tá bom? Alguma dúvida referente à rede credenciada? Vocês querem que eu fale de alguma região específica que vocês acabam trabalhando mais? Que os clientes vêm mais de uma região específica? Pessoal, pode abrir o áudio, quem quiser falar. Não, acho que não. Né? Então tá bom. Tá bom. Porque as dúvidas vão surgindo de acordo com o que for oferecendo, né? Então a gente deixa aí o resuminho, se precisar, a gente fala de alguma outra região. Bom, então vou falar agora sobre a nossa tabela, a tabela de vendas. A Uniosp, ela atende todos os tipos de categoria. Então, o legal da operadora, além dela ser de custo-benefício, a gente sempre vai acabar sendo a mais barata do mercado. A gente tem um plano de pessoa física mesmo, que é o CPF direto, né, do cliente. Então, a gente tem o individual familiar. A gente tem um plano sênior, somente para o público sênior. A gente tem um plano PME, a gente tem um plano adesão e a gente tem plano com associação. Então, todas as categorias a gente consegue encaixar o cliente, que é muito legal, porque tem muitas operadoras que ficam restritas em só atende PME, precisa ter CNPJ para entrar, ou precisa ser através do adesão. Então, a Uniosp tem tudo, tá bom? Então, a gente começando na nossa tabelinha de valores, no plano individual, pessoa física, a gente tem o executivo 100 e o executivo 200. O executivo 100 é a enfermaria e o 200 apartamento. Ele inicia no valor de R$ 131, de 0 a 18 anos, e o apartamento a partir de R$ 196, tá bom? E o PF familiar, que a partir de 2 vidas, a gente tem a partir de R$ 114, o enfermaria, e o apartamento a partir de R$ 172. Então, agora eu vou falar um pouco do individual familiar para vocês. Aqui embaixo a tabelinha do PME, mas depois eu volto para falar dela. Então, aqui são as regrinhas e os diferenciais da Uniosp sobre o pessoa física. A gente não tem taxa de adesão em nenhum dos nossos planos. A rede de atendimento é unificada, então todos os nossos hospitais vão atender todos os nossos produtos. A gente não tem produtos separados por categorias, por exemplo. Executivo tal vai atender o hospital X e o 200Y. Não, é a mesma rede para todo mundo, o que facilita bastante também na hora de mandar para o cliente, que não vai diferenciar, é a mesma rede para todo mundo. O cliente mora em Santo André, no ABC, e ele tem uma casa lá em Cotia, lá em Jandira, tá pelaquela região, precisou de alguma coisa, ele vai ter o mesmo atendimento. Então, a tabela de preço, ela é unificada, tanto para quem mora no ABC, quanto para São Paulo. Toda a rede que a gente tem de abrangência, o cliente vai poder estar utilizando de onde ele estiver, tá bom? Que é um diferencial aí da operadora também. Então, a gente não vai limitar o plano mais barato dele ter uma rede menor, sempre vai ser a mesma rede para todo mundo.
No individual, a contratação que ela é muito fácil, a gente só pede RG, CPF, comprovante de endereço e o cartão do SUS. Não tem segredo. Os contratos, a gente chama eles de semi-online, a gente não tem a venda ainda 100% online. Já está em implantação, a gente acredita que saia ainda esse ano, só que nunca vamos deixar de vender o papel. Por quê? Porque nós estamos falando de um público de classe C. A gente está falando do nosso carro-chefe, que é o sênior, que eu vou falar bastante dele para vocês, que às vezes são pessoas que não entendem de tecnologia, que gostam dessa questão do papel, que gostam do contrato. Então, a gente não vai deixar de atender esse público, até porque a gente está falando de um público, que às vezes não tem nenhum celular tão bom para mandar, para ficar autorizando coisas por e-mail, enfim. Então, a gente vai ser prático para ambas as partes, tá? Tanto para quem é da tecnologia, onde vai pegar uma carteirinha virtual, o boleto pelo site, pelo aplicativo, pelo e-mail, quanto a gente vai mandar o boleto por correio, a gente manda a carteirinha física por correio também. Então, a gente consegue dar essa flexibilidade. Compra de carência. A gente faz compra de carência a partir de 6 meses de plano anterior. E a gente aceita até 60 dias desse plano cancelado. Então, tem 6 meses de plano anterior, menos de 60 dias que cancelou o plano anterior, a gente vai reduzir a carência, que a gente está com uma carência bem bacana. Mesmo quem não vende plano anterior, a gente já está reduzindo pela metade que o mercado aplica normalmente. Então, não tem um plano anterior, vou fazer a primeira vez o plano. Somente 15 dias para consultas e exames simples, 30 dias para exames especializados. Então, como a gente tem aí um prazo para cadastrar essa proposta, normalmente demora de 10 a 15 dias para sair a matrícula. Então, a gente está falando do cliente fazer o contrato e assim que sair a matrícula dele, mesmo que ele não vende plano anterior, ele já pode fazer consultas e exames, tá? E aí, quem vende plano anterior, a gente consegue reduzir mais ainda, às vezes pela metade, ou a gente zera essa carência. Depois eu posso mandar os aditivos para vocês falando. Acho que aqui embaixo tem até uma copiazinha, mais ou menos, de como fica, aí eu mostro para vocês. Responsável financeiro de menores pode ser qualquer pessoa, não precisa ter vínculo familiar, que é um outro diferencial. A gente é bem flexível na questão de documentação, de assinatura de contrato. Então, no pessoa física, as crianças menores de 18 anos, qualquer pessoa pode ser responsável financeira. Qualquer pessoa mesmo, tá, gente? Não é qualquer pessoa. Sou vizinha, sou sua madrinha, não tenho vínculo familiar, sou madrinha, mas eu que vou pagar o plano. Eu posso assinar o contrato. Eu posso colocar o meu comprovante de endereço para os boletos chegar na minha casa e eu posso fazer a confirmação dos dados do cliente, tá bom? Sem problema nenhum. Isso vai valer para o individual e vai valer pelo sênior também, que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, a documentação é essa, não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, RG, CPF, comprovante de endereço, cartão do SUS, bem tranquilo, qualquer pessoa pode ser responsável financeira, e a rede, que é unificada, a rede para todo mundo igual. E aqui tem a tabelinha de carências que eu estava falando para vocês. Aqui o número 1, o código 1, como novo beneficiário, é a carência que a gente aplica para quem não vende plano anterior. Aí cada número aqui é um tipo de especialidade. Então, urgência e emergência 24 horas, as consultas e exame simples só 15 dias, exames especializados 30 dias, isso aqui para quem não vende plano anterior. Se ele vende 6 meses de plano anterior, que é a 2, a gente já zera consultas, exames simples e exames especializados, ele só fica com 15 dias para exames ambulatoriais e terapias também, que aí inclui psicólogo, uma físio, enfim. Então, a gente já consegue reduzir bastante a carência do cliente, mesmo ele não vindo de plano anterior, tá bom? Alguma dúvida do individual? Eu posso passar para o familiar? Pode passar sim. A pessoa tem alguma dúvida? Acho que não, né? Não, pelo jeito não. Tá bom, então vamos lá. Então, o familiar, gente, é praticamente as mesmas regras do individual. A única coisa que eu vou falar para vocês é a questão de quem vai poder entrar no grupo familiar. Então, as mesmas regras, as mesmas documentações, não tem nenhum tipo de burocracia, mesma rede de atendimento, a compra de carência é as mesmas de 6 meses também, sem a obrigatoriedade do vínculo do responsável financeiro pelo menor. Então, quem vai poder entrar junto no familiar, caso, em vez de ser um contrato individual, seu familiar? A gente aceita mãe, madrasta, pai, padrasto, sem limite de idade, a gente aceita filhos, enteados, irmãos, netos, sobrinhos, sogro, sogra,
até 58 anos. Ai, Kathleen, mas eu tô com minha sogra e ela tem 59, ela tem 60. A gente precisa colocar uma regra, mas não a gente precisa seguir normalmente. Então, a gente consegue abrir muitas exceções lá. Então, tudo que vocês tiverem fora do padrão, que tá escrito no papel que essa é a regra e vocês precisam de alguma exceção, se puder, tiver ao nosso alcance, a gente realmente muda, tá? Por exemplo, aí não tá falando sobre primos, mas nós aceitamos primos como dependente. Então, a gente pega aí primos que querem fazer para ficar até um pouco mais barato, porque já muda aí a faixa etária de valores quando é o familiar, que podem fazer juntos, tá? Então, tudo que for parente consanguíneo, que você consiga comprovar vínculo, a gente vai estar aceitando como dependente. Isso vale até para cunhado, conseguiu comprovar vínculo, sobrinho, vai estar entrando com a gente também, tá bom? Neto, bisneto, enfim. Comprovou vínculo, parente consanguíneo, aceita como dependente. Então, não tem segredo para fazer o familiar e o individual. Isso falando das regrinhas do pessoa física, que aí faz o contrato através do CPF, no dia seguinte já tá valendo tudo certinho, tá bom? E do individual, do familiar, é só isso mesmo, gente, porque as demais coisas é tudo repetido que eu já falei do individual, tá bom? Documentação, só essa questão de toda vez que for mandar, sempre manda mostrando quem é o vínculo de quem. Essa aqui é sobrinha, enfim. E quem for o titular, não vai ter. Se for menor, por exemplo, não precisa ser nenhum responsável financeiro que tenha vínculo com o titular. Pode ser qualquer pessoa. A gente falando de menores, né? Se for maior, a própria pessoa assina. Tá bom? E a regrinha de carência é a mesma coisa. Mesma tabelinha que a gente aplica para todo mundo. E falando sobre comprovante de endereço, a gente também não tem nenhum tipo de exigência de comprovante de endereço, tá? O que tiver na documentação é o mesmo que tiver na proposta, vai ser ok, a gente vai colocar esse. Não precisa ser atualizado, não precisa ser no nome da pessoa, pode ser no nome de terceiros também, não tem problema nenhum. Eu acho que não vai ter nenhuma dúvida do familiar. Se vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone e me perguntar, tá bom? Agora eu vou falar do nosso sênior. O plano da Uniosp Sênior, ele é o carro-chefe da Uniosp, que é onde a gente acaba tendo o maior número de vendas dentro dele, porque a gente tem um monte de flexibilidade que o mercado não dá para o sênior. Então, tudo aquilo que o mercado não quer, a Uniosp aceita tranquilamente. A gente tem uma carteira muito saudável, até por isso que vocês podem ver que a gente não tem um monte de promoção ou coisas pelo mercado, porque a gente vai de acordo com o que a gente pode, a gente aceita até onde a gente pode, para sempre manter essa carteira saudável e manter os valores. Então, falando aqui do sênior, da tabela de valores, eu consigo falar para vocês garantir de custo-benefício, que é a operadora mais barata que vocês vão achar para o sênior, tá? Vocês podem comparar aí na cotação, que sempre vai ser a Uniosp mais barata dentro do sênior. A gente tem o valor de 54 a 58 anos de R$390, de 59 anos em diante, R$468, tá? Isso é a enfermaria. O apartamento, de 54 a 58 anos, R$575, e de 59 anos em diante, R$689. Então, a gente está falando de um plano para uma pessoa acima de 60 anos, por menos de R$500 em enfermaria, ou um apartamento. Então, a gente vende bastante o sênior apartamento, porque são muito caros no mercado. Às vezes a pessoa tem um que paga muito mais em enfermaria e acaba vindo para a Uniosp, reduz custo e paga menos de R$700 e tem uma acomodação apartamento, tá? Então, é bem legal essa questão. Então, o valor a gente sempre vai bater que vai ser o mais barato, o da Uniosp, tá? No sênior. Então, a comercialização a partir de 54 anos, eu tenho uma pessoa de 53, e eu queria fazer para ela o sênior, porque já no individual, a tabela de 53 anos acaba ficando mais cara que o nosso sênior. Aí, o que eu peço para vocês que a gente consegue abrir exceção? É um casal, o esposo já tem 54 completo, mas a esposa tem 52, 53. A gente consegue colocar ela como dependente e o valor reduz um pouquinho mais. Se eu não me engano, é 320 que fica. Que é uma tabelinha que a gente não divulga muito, a gente só deixa para casos de exceções. Mas se a pessoa só tiver sozinha no contrato menos de 53 anos, realmente ela vai ter que entrar no produto individual familiar normal. Não vai conseguir entrar no sênior. Mas se tem uma pessoa no mesmo contrato
Acima de 54, a gente consegue abrir exceção e colocar ela e ela pagar um pouco mais barato e não precisar entrar na tabela mais cara do individual, tá bom? O sênior, por já ser um valor mais barato, a gente não tem tabela familiar nele. Então, se entrar 2 vidas, vai ser esse mesmo valor aqui que eu mostrei para vocês, no mesmo contrato, tá bom? A compra de carência também a partir de 6 meses de plano anterior. A gente coloca aqui exceto de planos de autogestão, que são aqueles que não têm registro na ANS, mas normalmente a maioria já tem agora, né? Precisa estar regulamentado, então não tem problema. A contratação também é fácil em burocracia. Por mesmo que seja mais barato o plano, ela vai ter a mesma rede de atendimento completa, igual das demais, sem abrir exceções, tá bom? E a partir de 54 anos, a gente também aceita responsável financeiro. Então, tem 50, eu que vou fazer o contrato para minha mãe, eu que vou fazer o contrato para minha avó. Eu mesma posso assinar o contrato, tá? Diferente do individual, que pode ser o vizinho que assina, o sênior precisa ter algum tipo de vínculo. Então, pode ser o esposo assinar pela esposa, pode ser o filho, o neto, o irmão, ou às vezes a pessoa tem uma pessoa que é responsável por ele legalmente, então ela pode assinar o contrato por esse sênior. Em questão de redução de carência, só que eu já falei que são os 6 meses, a gente já reduz a carência do cliente até 84 anos, 11 meses e 29 dias, tá? A partir de 85 anos completos, a gente já não reduz mais a carência desse cliente. Então, é legal para vocês saberem, porque normalmente o mercado é bem menos que isso, se não me engano, até 60 anos, 65, que eles reduzem carência, e a gente coloca isso até 85 anos para reduzir carência, tá bom? E a gente está com uma promoção no sênior de carência, que ela vai ficar valendo esse ano, que vindo 6 meses de plano anterior até 80 anos, o cliente precisa ter até 80 anos, e tem 6 meses de plano anterior, a gente está zerando todas as carências, exceto o CPT, que são de doenças pré-existentes. Ou seja, a pessoa entra e ela entra com zero para tudo, já pode utilizar tudo. Não tem carência para internação, para cirurgia, para nada, somente de doenças pré-existentes, que se o cliente entrar já com um problema de saúde, a gente aplica aquela carência de CPT, pro problema que ele já tem, mas os demais fica tudo liberado, tá bom? Então, é uma diferencial aí do sênior, bem legal. Além de ser o produto mais barato do mercado, a gente tem uma flexibilidade muito grande de aceitação. A gente manda carteirinha física, manda boleto físico, porque o sênior gosta muito disso, né? Os documentos é a mesma questão, RG, CPF, comprovante de endereço e o cartão do SUS. E aqui tem a tabelinha de redução de carência, que é a comum, que é igualzinha do individual, porém, a gente está com um aditivo aí rolando no mercado, dessa que vem como carência promocional, que a gente zera tudo, exceto a última, que é o CPT. E o resto a gente já zera tudo, tá bom? Então, o cliente vem bastante por essa questão, reduz o custo e ainda não precisa ter carência para nada. Tá bom? Alguma dúvida do individual, do sênior? Pessoal, alguma coisa? Ele também é um plano pessoa física, né? Só que através do valor tabela de sênior, que é a partir de 54 anos. Aqui vai ter as questões de vencimento de boleto. Os vencimentos são de acordo com a assinatura do contrato. Então, vencimento de 1 a 5, assinou o contrato entre 1 e 5, vencimento 5. Entre 6 e 10, vencimento 10. Entre 11 e 15, vencimento 15. Assim por diante. Então, os nossos vencimentos de boleto é sempre de 5 em 5, de acordo com o que o cliente assina o contrato. Então, é legal ele assinar de acordo com o que ele quer o vencimento. Quero meu vencimento todo dia 10, então assino o contrato entre 6 e 10. Tá bom? Não tem segredo, é bem facinho. E se quiser trocar futuramente o vencimento do boleto, pode estar trocando também, sem problema nenhum, tá bom? Então, aqui do individual, familiar e sênior, era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou falar do nosso plano PME. Eu vou subir aqui de novo e vou apresentar para vocês a tabelinha do PME. É bem baratinho também, gente. O nosso PME, ele é a partir de R$ 75,00, de 1 a 29 vidas, e aí de 30 a 99 vidas a gente consegue reduzir ainda mais para 69. A partir de 30 vidas, que é o porte 2 de PME, a gente aceita estudo de valor per capita, valor único, então se vocês tiverem algum tipo de cotação, a gente consegue estar fazendo. PME a partir de 1 vida, isso mesmo, tá? Então, nosso PME a gente aceita a partir de 1 vida no MEI, pode ser o dono do MEI, ou pode ser um funcionário com vínculo. Vínculo, você diz CLT? Não, pode ser uma ficha de registro.
Então, no MEI, a gente aceita deixa eu colocar aqui através das regrinhas. Então, no MEI, a gente aceita a partir de uma vida, pode ser o dono do CNPJ, ou pode ser um funcionário com vínculo. É claro que se quiser colocar a família, aí teria que entrar o titular. Mas a gente consegue fazer essa flexibilização. Então, tem alguns casos que, eu sou o dono do MEI, mas eu só quero que entre a minha família, só quero que entre a minha esposa e meus filhos, eu mesma não vou entrar. Então, qual que seria o vínculo? A esposa teria que ser funcionária dele para conseguir entrar ela como titular. Não pode ser só a esposa e entrar como titular, aí teria que ele entrar junto, tá bom? Mas se ele não for entrar, a gente consegue fazer essa questão. Dependentes, é a mesma regra do individual dentro do PME. Normalmente as pessoas restringem bastante o PME em questão de dependente, e a gente aceita tudo. Então, mesmo a questão de tudo que for parente consanguíneo, mãe, madrasta, pai, padrasto, filho, enteado, irmão, neto, sobrinho, aí não tá, mas a gente aceita sogro, sogra, cunhado, enteado. Conseguiu comprovar vínculo? Pode estar mandando pra gente como dependente. Que isso abre bastante o leque, que normalmente as pessoas acabam fazendo. Quer colocar a família toda, mas às vezes não tem como por conta das regras. Então a gente não tem essa questão. Consegue comprovar vínculo, coloca como dependente, tá? A gente já pegou caso aí de PME de 11 vidas, que era toda a família. Que entrou o dono do CNPJ, colocou os pais, colocou o irmão com a família, colocou outro irmão com a família, e aí sai bem mais barato, tá bom? Limite de idade para recém-contratado é de 58 anos. Então, quer dizer que a gente aceita até 58 anos a ficha de registro e a cartinha de prestação de serviço, tá bom? Acima dessa idade, ou dependente normal, ou a gente precisa realmente ser CLT e apresentar a documentação que é registrado. Não tem limite de idade para titular e nem para dependente. Então, que nem eu falei para vocês, no sênior a gente limita até 85 anos para reduzir carência. No PME, não. Então, às vezes, e o valor da tabela também é bem parecida com o do sênior. Se eu não me engano, acaba ficando R$10 mais barato de 59 anos em diante. Então, peguei um caso que o sênior tem mais de 85 anos e ele queria reduzir a carência. Eu tenho um filho que também vai fazer. Ele pode entrar como dependente do filho dentro do PME, se o filho tiver, né, MEI ou um CNPJ, que é muito comum hoje em dia. Ele entra como dependente e não tem limite de idade para reduzir essa carência. Então, é uma coisa bem bacana aí dentro do PME. O limite que a gente dá no sênior, a gente não dá dentro do PME. Tá bom? E a mesma regrinha que precisa ter 6 meses do MEI, né, como todas as outras operadoras, tem que ter no mínimo 6 meses de abertura, e a gente não aceita empresas com razão social express, motoboy express ou segurança de mão armada, tá bom? E aqui tem a questão da redução de carência, que é igualzinha do individual e do familiar. O que muda são as empresas acima de 30 vidas, que a gente zera tudo, e as demais a gente consegue fazer uma redução, tá bom? Igualzinha do individual. Os vencimentos do PME, ele é de acordo com a assinatura do contrato. Então, diferente do pessoa física, que assina hoje, amanhã tá valendo, o PME tem o início da vigência. Então, se ele assina hoje, a vigência dele é daqui 15 dias. Então, ele tem que esperar 15 dias para conseguir começar a utilizar o plano. E o vencimento dele é após 30 dias da vigência. Então, ele não paga 2 boletos dentro do mesmo mês. Um exemplo, eu assinei meu contrato dia 5. 15 dias depois é dia 20. Então, dia 20 eu posso começar a utilizar o meu plano, a partir de 24 horas, dia 21. Qual que vai ser o vencimento do meu boleto? Todo dia 20, tá? Então, só dia 20 do outro mês que eu vou começar a pagar. Então, a vigência é sempre de acordo com o vencimento. Começou a valer hoje meu plano, a partir de um mês, depois de um mês eu vou pagar. Mas a vigência sempre vai ser 15 dias depois da assinatura do contrato. Se ficou um pouco confuso, depois vocês me avisam que eu explico novamente, tá bom? Que às vezes confunde um pouco. Mas é que antes, a data de vencimento do boleto era 30 dias depois do início da data de adesão do contrato, da assinatura. Então, o que acontecia? O cliente só usava 15 dias depois e ele só ficava 15 dias para utilizar e já pagava de novo um boleto. Então, agora não, vai ser sempre depois que ele pode começar a utilizar, tá? A gente pede esses 15 dias aí para a questão de implantação. Por ser um PME, a gente precisa ter um prazo para colocar no sistema. Então, a gente inicia a vigência 15 dias depois, para no dia exatamente já estar liberado carteirinha e tudo para o cliente estar utilizando. Tá bom? Então, eu falei do PME, do individual, do familiar, do sênior. O PME também é um
valor muito barato de custo-benefício. A gente aceita qualquer idade, qualquer dependente. É um produto muito legal para ser comercializado também, bem flexível, tá bom? E aqui embaixo a gente tem as administradoras, que são os nossos planos por adesão. As principais a gente tem parceria, então Plural, Você Clube, a Corp, a Safe Life, a Care, a Fix. Todas elas aceitam crianças a partir de 6 meses. No nosso individual, a gente limita crianças a partir de 6 anos, eu acabei não comentando, né? Acabei esquecendo. Então, abaixo de 6 anos incompletos, a gente acaba não. A gente aceita, porém a gente não comissiona, mas a gente deixa uma segunda opção, que é as administradoras, que é a partir de 6 meses. Então, a partir de 6 meses, a criança, vindo com aquela cartinha que está matriculada em alguma escola, já entra como dentro do plano das administradoras. Todas elas têm tabela familiar também, que elas mesmas podem fornecer para vocês. Vocês podem trabalhar de acordo com a que vocês gostam. Tem corretora que gosta de trabalhar com a Fix, tem corretora que gosta de trabalhar com a Care. Pode escolher, todas elas a partir de 6 meses a criança. Todas elas têm entidades flexíveis a partir de 18 anos. Então, aquela entidade que só precisa do RG, CPF, comprovante de endereço. E todas elas têm uma tabela familiar, que fica mais baratinho aí também, até mais barato que o nosso individual. Que aí fica, se eu não me engano, a partir de R$ 99,00 2 vidas. Tá bom? Só que lá as regrinhas diferentes, então cada uma tem sua regra. Normalmente eles reduzem carência e só aceita até 60 anos ou 64 anos, tem essa limitação. Mas aí fica a critério de vocês podem trabalhar com qualquer um dos produtos. Tanto adesão, quanto PME, quanto pessoa física. Opa, desculpa, caiu uma ligação. Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá vendo sim. Então tá bom. Peraí que você tem... Aí, voltou, né? Tá. Tanto pessoa física, quanto individual, tanto o sênior, quanto a adesão, tá bom? Então é isso, gente. Eu falei um pouquinho de cada produto. Até não gosto de ser um treinamento muito extenso, que senão vocês acabam cansados, né? Acabam dormindo. Qualquer dúvida, me coloca à disposição. Vinícius, se você quiser compartilhar meu contato para eles, ou se vocês deixam fixo em você e eles perguntam para você e manda depois para mim, ou se quiserem criar um grupo também. Como eu falei, o gestor de vocês é o Cadu, mas nós trabalhamos na mesma equipe, né? Então eu posso ajudar ele, porque como ele fica muito na rua, acaba que ele demora um pouco mais para responder o WhatsApp, ele não consegue ter uma flexibilidade tão grande, então fica eu como um suporte 2 aí para vocês, tá bom? Coloquem aí na cotação de vocês a Uniosp. Não deixam de... Deixa eu tirar agora eu consegui voltar. Não deixam de cotar a Uniosp, tá? Coloca aí na cotação de vocês, é um produto muito bacana. A gente consegue fazer bastante coisa aqui internamente para ajudar na questão de flexibilidade. A gente responde muito rápido, nosso apoio também é muito flexível. Então, o que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente, tá bom? Em qualquer dúvida, pode acionar também. Tá ótimo, Cato. Tá pessoal, ficou alguma dúvida, alguma coisa? Gente, tirem dúvidas. Ficou bem claro no treinamento. Que bom, eu tentei ser o mais clara possível e não tocar em muitas coisas. Mas aí qualquer coisa a gente pode fazer uma reciclagem daqui uns 2 meses, não sei, daqui 1 mês. Quando vocês quiserem, marca de novo. Se tiver alguma novidade, eu mesmo marco com vocês. Pra gente estar sempre atento aí, sempre atualizado com os produtos, tá bom? Tá ótimo, Cato. Pessoal, não ficou nenhuma dúvida mesmo? Vê que mandaram a mensagem que tá tudo certinho. Eu não vi, é o Vinícius. Oi. Eu não vi se ela respondeu, se alguém perguntou, porque eu tive que me desligar aqui um pouquinho. Saindo do individual, da ação para o individual, pode fazer? Quanto tempo tem que ficar fora do mesmo produto? Tá, se tem um individual e quer entrar em... Desculpa, cortou um pouquinho, só entendi que tem um individual e quer entrar num PME, é isso? Ou ao contrário, saindo da adesão, quer fazer o individual, pode fazer? Tá. Pode sim, só que tem 2 regras. A primeira regra é, se tem um individual ou PME e cancelar pela RN 412, que é uma resolução normativa da ANS, ele é um cancelamento imediato e revogável. Então, o cliente cancela hoje, amanhã eles podem entrar através de vocês
e vai gerar comissionamento normal, uma venda nova. Só que ele entra como um novo beneficiário, e aí ele não copia as carências dele, ele entra como carências contratuais normais, como novo beneficiário. Se ele cancelar através de carta, por e-mail, que aí não entra pela RN 412, ela entra como um cancelamento normal, aí ele tem um prazo de 30 dias para fazer novamente o contrato. Então, eu tenho uma pessoa física, cancelei por cartinha e agora eu vou entrar no PME. Se ele entra novamente dentro de 30 dias, copia todas as carências dele, só que vira uma migração. Aí é uma venda administrativa e o cliente faz direto com a operadora, não entra através de vocês como corretor, tá? Então, para entrar através de vocês, eles precisam cancelar pela RN e pode entrar no dia seguinte. Porém, tem essa questão da carência, tem que ver se o cliente vai aceitar ou não cumprir carência. Entendi. Obrigada. Tá bom? Imagina. Pessoal, mais alguma dúvida? Tranquilo? Acho que é isso, Tá né? tranquilo. Então tá bom. Tá ótimo, Kathleen. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Imagina, obrigada a vocês. Também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pelo ótimo treinamento. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, viu, Kathleen? Imagina, obrigada a vocês. Fica à disposição, viu? Vamos ficar mais pra frente também um outro. Vamos marcar sim. Obrigada, Tá, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.